vou orar para que os amados recebam o perfeito entendimento para a glória de Deus. Pai, segundo a tua vontade, revela a tua palavra aos eleitos, escolhidos e predestinados para receberem, Senhor, a revelação da palavra, da graça de Deus, declarando que o meu trabalho não é vão no Senhor, que a tua palavra não voltará para ti vazia, mas prosperará para aquilo que foi designado, e isso para a glória de Deus. Oro para que o Senhor dê o perfeito entendimento, Pai, que todas as fortalezas sejam destruídas, Senhor, nas mentes dos filhos de Deus, da Igreja de Cristo, para que possam discernir as coisas espirituais para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo, e esse o ressuscitado. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, nós temos um tema: discernindo um falso ensino ou uma falsa interpretação. E glória a Deus. Então, amados, Deus levantou, para a igreja, pastores segundo o coração dele, ministros levantados por Deus para combater as heresias, os falsos ensinos, levar as ovelhas ao perfeito entendimento, de estar aí vivendo em graça. E glória a Deus pela sua vida. Então, discernindo um falso ensino, uma falsa interpretação. Então, amados, é preciso que a Igreja de Cristo entenda que o falso ensino, ele está focado nas coisas terrenas, nas coisas da carne. Ou seja, o falso ensino ou o falso evangelho, ele está ali focado nas coisas para a carne. Eles pregam o ensino para a carne, amados. O verdadeiro ensino, que é o ensino da graça de Deus, prega para o Espírito, ou seja, para o Espírito da ovelha, falando da salvação eterna, falando da vida eterna, Então, o verdadeiro ensino de Deus não prega para a carne, amados, prega para o Espírito. E glória a Deus pela sua vida. Podemos ensinar, amados, a ovelha a seguir, mas não podemos nos intrometer na vida terrena, na vida carnal da ovelha, Então nós vamos dar início a esse estudo, discernindo um falso ensino ou uma falsa interpretação. Então, amados, vamos lá vamos primeiro em Colossenses 3, o versículo é o 1 até o 3. Colossenses, eu já deixei a minha Bíblia aberta, já está marcada aqui, com o marcador. Colossenses 3, do 1 ao 3. Aqui tem um título, Regras para o Viver Santo, O 3, a partir do 1 até o 3. Portanto, se fortes ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Então aqui Paulo exorta a igreja, aos amados irmãos, a buscar as coisas que são de cima, ou seja, buscai, pegai as coisas de cima. E é diferente do sistema religioso, amado, que você tem que levar ou um dinheiro, pagar preço para você conseguir alguma coisa, alguma negociação, Porque o falso ensina que você tem que fazer sacrifício, amado, para você ser abençoado, para você ser próspero, porque na verdade o falso ensino está baseado nas coisas terrenas
está baseado nas coisas da carne, está baseado nas coisas desse reino terreno, e não no reino celestial. Por isso é que Paulo exorta: buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então, o verdadeiro ensino, amado, ensina para você buscar primeiro as coisas de cima, as coisas celestiais, as coisas espirituais, as coisas que são de cima, amado. O diferente do sistema, que é o falso ensino, que te ensina a fazer campanhas, a pagar preço, a fazer campanhas relacionadas às coisas da carne. Te ensinam a fazer a campanha. Não estão te ensinando a viver em graça. Não estão te ensinando você a viver em liberdade em Cristo. Porque a vida em liberdade em Cristo, amado, você está totalmente desprendido de apego. Ou seja, pagar algum tipo de preço para ganhar alguma coisa. Ou seja, barganhar com Deus, Então, o 2. Pensai nas coisas que são de cima, não das que são da terra. Então, Paulo no primeiro versículo fala: buscai, e agora no segundo versículo, pensai nas coisas de cima. Então, esse é o perfeito ensino, esse é o perfeito entendimento em graça para você reinar em vida e viver em graça. Glória a Deus. Então, pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, diferente do falso ensino. Então, assim, amado, você vai discernir o verdadeiro ensino e discernir o falso ensino. O verdadeiro está falando para você buscar, pensar nas coisas de cima, vai estar ensinando para o seu espírito que você já é salvo, que você já é abençoado, que você já está justificado, que você já foi reconciliado, ensinando coisas espirituais, enquanto que o falso vai estar te ensinando a fazer campanhas, te levando a fazer batismos, coisas da carne, pagando preço, vai estar levando aí objetos, entre aspas, que dizem que são consagrados para levar para a sua casa, Eu mesmo, quando trabalhava, na época que eu estava no sistema, eu trabalhava na área de costura, levei minha tesoura, levava um pedaço de tecido, Então, porque antes de eu trabalhar na confeitaria, eu trabalhei também na área de costura. Então, ou seja, bens materiais, coisas terrenas. O 3. Pois morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Então, amado, nossa vida está oculta em Deus. Nós dependemos de Deus, amado. Mas você não precisa fazer as coisas terrenas como o sistema diz que você tem que fazer, lhe ensinando, a fazer sacrifícios, a barganhar com Deus. Você só tem que buscar ou pegar as coisas que são de cima, amado. Não é da terra, Porque o sistema lhe induz ao erro, a pensar que Deus só vai te abençoar com um bom emprego, com um bom relacionamento, que vai te fazer prosperar, que vai te fazer rico, Existem as igrejas, elas têm as ramificações, ou seja, tem as igrejas que se ramificaram nesses padrões, de pobre, de médio, e de ricos. Então, eles vão de acordo com a classe média, Então, nós agora, em graça, amados, nós pensamos nas coisas que são de cima, Nós já temos o maior tesouro, que é a graça de Deus, que é a revelação da graça de Deus. Entre muitos que estão aí espalhados
Deus revelou a graça para você reinar em vida. Ser livre da gaiola, livre do sistema que aprisiona as ovelhas. E glória a Deus por você que está aí recebendo essa palavra. Glória a Deus. Então, vamos em 1 Timóteo, o capítulo é o 6, o versículo é o 7 a 10. Primeira a Timóteo 6, o versículo é o 7 ao 10. Portanto, nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Então, amados, como é que o sistema te induz a só estar focado ali, ó? A sua mente está focada ali só na prosperidade, né? Se nada nós trouxemos e nada nós iremos levar. Existem pessoas, amados, que estão ali, uns não querem casar porque não querem compartilhar bens, né? Outros estão ali presos ao sistema, estão ali presos a algo financeiro, enquanto que aqui no apostolado do apóstolo Paulo, porque nada trouxemos para este mundo, nada podemos levar dele. Minha mãe faleceu esse ano, agora no mês de fevereiro, então ela não trouxe nada, amados. E ela também não levou nada, né? Ficaram apenas os filhos, né? Com relação a relação à herança dela, né? Então, nada se leva, amados. Houve o quê? Uma partilha, né? E não tem como levar. Então, para que, amados, né, ficarem ensinando as ovelhas só a questão da prosperidade, só um bom cargo, só uma boa moradia? Tudo nós podemos ter, amados, né? Mas nós precisamos primeiro estar com a nossa mente voltada para as coisas de Deus, voltada para as coisas de cima. Nós temos que primeiro pegar as coisas de cima. Então, aqui no 8, tendo porém sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Olha o apóstolo Paulo. Se o apóstolo Paulo ou uma pessoa for pregar isso no sistema, ele vai ser expulso. Se eu tenho que comer e eu tenho que vestir, eu já tenho que dar graças a Deus, dar glória a Deus? Não, eles não têm esse pensamento, amado. O falso ensino, ele está voltado às coisas terrenas, às coisas carnais e não às coisas espirituais. Tendo, porém, sustento com que nos vestir, estejamos contentes. E glória a Deus. Ainda continuando no 9, né? Que até o 10. Os que, porém, querem ficar ricos, caem em tentação e em laços, e em muitos desejos descontrolados e nocivos, os quais submergem os homens na ruína e perdição. Então, o fim é esse, amados: ruína e perdição. Quantas pessoas já não se quebraram, né? Com ganância, com relação a bens materiais. Então, muitos no sistema religioso estão focados a isso, amado, a você ter mais, mais e mais. E o pior erro, amados, é querer que você dê mais também, porque para você, no entendimento deles, na falsa interpretação deles, você tem que dar mais para receber mais. Então, amados, Deus levantou, né, ungidos de Deus, consagrados de Deus, eleitos de Deus, para lhes ensinar a você ter discernimento, você discernir uma falsa interpretação, um falso ensino. Esse é o nosso estudo de hoje. Porque, no 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males,
E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. Então é isso, amados. Muitos se desviaram da fé e estão atormentados com muitas dores. Então é esse o caminho, amados. O caminho errado, é um caminho do erro. Está direcionado por um cego, ambos cairão no mesmo buraco, ou seja, ambos permanecerão sem entendimento, ou seja, sem a direção de Deus, porque Paulo já nos exortou que nós temos que buscar as coisas do alto, as coisas de cima, pensando nas coisas do alto. E glória a Deus pela sua vida. Ainda aqui falando sobre discernir um falso ensino ou uma falsa interpretação, nós vamos ler 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo, dai graças, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, Paulo disse que se nós temos sustento e que nos vestir, já estamos contentes. E aqui, Paulo disse, em tudo damos graça. Mas a ganância, amada, do sistema religioso em levar as ovelhas ao erro, à perdição, ao engano, ela não para, amados. Porque aqui Paulo diz que em tudo nós devemos dar graça. Então, em tudo nós devemos dar graça, amados. Porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Não quer dizer que nós não temos lutas, que nós não temos tribulação, que não passamos por enfermidade. Não é isso, amados. Porque eu estou aqui de pé, mas só Deus sabe o que eu tenho passado, né? Os amados sabem que eu estou em tratamento, né? Problemas de articulação, de tendões. Então, quando eu fico trocando aqui, é porque eu tenho dores nos meus ombros, né? Nos meus punhos, agora também nas minhas mãos. Eu fico trocando por conta dessas dores, né? E glória a Deus que eu melhorei dos pés, e agora eu já consigo ficar um pouco de tempo em pé e já consigo fazer por um período a live, amados, porque eu passei, eu acho que uns 2 meses fazendo sentada, porque eu não conseguia, né? Eu consegui ter uma melhora, mas dos ombros eu tenho que ficar trocando aqui por conta das dores. Mas isso não impede, amado, de eu trabalhar, de eu fazer a obra de Deus, né? Na vinha do Senhor. A vinha do Senhor, ela não pode fechar por conta das tribulações que nós passamos. Em tudo nós damos graças, amado. Eu me alegro em pequenas coisas. O fato de eu estar aqui em pé, eu já estou feliz, porque eu já não estava conseguindo. Eu fiquei num estado tão crônico que eu não conseguia nem vestir roupa. Eu já estou conseguindo vestir, né? Então, tudo eu dou graças a Deus, a cada melhora, crendo que aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar. Então, nós aprendemos aqui no apostolado, em tudo darmos graça. Porque, às vezes, amado, você só sabe dar graça quando você perdeu alguma coisa. O quão importante é, por exemplo, para mim ficar em pé uns 40 minutos fazendo essa live, para mim é uma gratidão muito grande, que eu não conseguia ficar em pé. Eu não estava conseguindo pegar esse microfone. Passei um tempo sem fazer até o estudo. Então, em tudo eu dou graça, amado. A cada avanço, a cada melhora, eu aprendo a ser grata e agradecer muito a Deus. Então nós precisamos agradecer a Deus, porque aqui no 18, em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Glória a Deus. Então, no falso ensino, você não agradece, você coloca
é Deus contra a parede. Eu já vi pessoas pregando do sistema religioso, colocando Deus contra a parede. Senhor, eu fiz isso. Você começa a dizer, eu fiz isso, né? Eu dei o dízimo, ou fiz algum sacrifício e coloca Deus contra a parede. Mas não é isso, amados, né? O que Cristo já fez por nós temos que agradecer, expressar a nossa gratidão, servir a Deus com alegria e com reverência e santo temor a Deus, com gratidão sempre, amados. Ainda que esteja doendo, ainda que você esteja passando por dificuldade, creia que o nome de Jesus está acima de toda essa situação que você está vivendo, amados. Porque Jesus falou, a mim foi dado todo o poder no céu e na terra. O nome de Jesus está acima da sua dificuldade. O nome de Jesus está acima de toda e qualquer tribulação, de toda e qualquer situação que você possa estar passando. Então, aprenda a viver por fé e não por obras, porque o sistema, o falso ensino, ele ensina as ovelhas a viverem por obras, com campanhas, ou seja, vivendo das coisas terrenas, das coisas da carne. E o verdadeiro ensino da graça do apostolado, que é o que eu estou ensinando, para você aprender a discernir, amado, uma falsa interpretação, um falso ensino, e viver por fé e aprender as coisas do Espírito, as coisas espirituais. Vamos ver Mateus 6 e 33. Mateus 6 e 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, amados, para você discernir o verdadeiro ensino, você precisa discernir se estão lhe ensinando a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Primeiro as coisas de cima, as coisas espirituais. Se estão lhe ensinando a fazer campanha, se estão lhe ensinando a viver por obras mortas, esse é o falso ensino. É uma falsa interpretação. Ainda que esteja usando a palavra, está usando a palavra e tendo uma falsa interpretação. Então você precisa discernir, buscar em primeiro lugar o reino. Ou seja, o sistema ensina que você tem que levar alguma coisa, fazer alguma coisa para receber. Mas aqui Jesus falou: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. E essas coisas, amados, você vai fazer campanha, elas vão ser acrescentadas? Não é isso que está escrito. Elas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Porque, amados, você precisa estar buscando primeiramente as coisas de Deus. Eu lembro que uma pessoa falou comigo sobre relacionamento, né? O que fazer. Então, amados, o que fazer é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. Mas isso não impede de você ter um relacionamento com outras pessoas para saber e pedir direção de Deus, a direção certa para a sua vida. Mas você precisa estar envolvido, né? Servindo realmente a Deus, né? E Deus vai lhe dar a direção, Deus vai lhe capacitar e vai fazer, né, você discernir, você entender o perfeito entendimento em Cristo, ou seja, você vai ter a perfeita direção. É por isso que eu preciso que você discernir
o entendimento, amado. Você discernir a voz de Deus. A voz de Deus para você é buscar em primeiro lugar o reino e sua justiça, né? E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essas coisas, amados, essas coisas mesmo que você precisa, né? Muitas vezes a pessoa pede um aconselhamento ou vai buscar em várias fontes. Você já tem a fonte, amado. É buscar em Deus, é viver em primeiro lugar para Deus, né, amados? Deus precisa estar em primeiro lugar, acima de cônjuge, acima de filhos, acima dos pais. Eu tenho aprendido isso muito com o apóstolo, né? O nosso apóstolo Marcos Gomes. Eu tenho aprendido muito isso, porque nós não podemos confiar ou nos apoiar na carne, amados. Nós temos que... A nossa carne é fraca. Se você está com dor, você fica triste, você fica cabisbaixo, né? Mas se você estiver fortalecido, a minha alegria, a alegria do Senhor é a minha força. Então, para tudo nós precisamos e dependemos de Deus, amado. Não é barganhar. Aqui, o ensino é buscar em primeiro lugar a Deus, né, amados? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais serão acrescentadas. Não é você fazer obras, não é você te seguir um falso ensino, amado. Glória a Deus. Eu creio que as ovelhas estão aí entendendo. Glória a Deus. Vamos ler Filipenses 3, versículo 18 e 19. Filipenses 3, o 18 e 19. Pois muitos há, dos quais disse, agora novamente digo, chorando, que são inimigos da cruz. Então, amados, esses que estão aí fazendo campanhas, que estão pagando preço, levando as ovelhas ao erro, a viverem de obras mortas, amados, nada mais, nada menos, são inimigos da cruz de Cristo, inimigos daquilo que Cristo fez, porque Cristo já fez e eu não preciso fazer, eu preciso crer que Ele já fez. E o 19, o seu fim é a perdição, o seu Deus é o seu ventre. Então, aqui está muito bem explicado, amados. O fim é a perdição, ou seja, a perdição na questão do entendimento. O seu Deus é o seu ventre, ou seja, não tem a direção de Deus, amados. E a sua glória é a vergonha. Só pensam nas coisas terrenas. Então aqui está claro e está escrito. E se está escrito, eu creio. Então aqui são inimigos da cruz de Cristo e também só pensam nas coisas terrenas, amados. Só pensam nas campanhas. Só pensam em enriquecimento, amados. Principalmente as coisas do sistema, né, fazem as campanhas, elas não são de graça. Se você vai para um seminário também, nada é de graça, amados. Sábado que vem, né, nós não teremos a nossa reunião, eu estarei em um seminário no MGA sede São Paulo, e lá é de graça, amados. O ensino da palavra de Deus é de graça, como nós ensinamos, é de graça nós recebemos, de graça nós damos. A única coisa que eu vou pagar é minha passagem, as coisas
as despesas para ir e voltar, esse tipo de coisa, mas com relação a estudos, nós recebemos de graça e de graça também nós passamos, amados. Não há uma ganância, né? Então, eles só pensam nas coisas terrenas, amados, nas coisas de como serem beneficiados. Glória a Deus que muitas ovelhas já receberam esse entendimento, né? Estão aí reinando em vida. E glória a Deus pela sua vida. Vamos ler 2 Coríntios 2:17. Segunda Coríntios 2:17. Nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Então, nós falamos na presença de Deus, amados. Nós não somos como os muitos falsificadores. Como eu falei, eles fazem os retiros, é cobrado, fazem os seminários, é cobrado, fazem as campanhas e é cobrado, tudo coisas terrenas, amados. Tudo para você receber coisas terrenas e nós recebemos coisas espirituais. Então nós não somos como muitos falsificadores. Então existem os falsificadores da palavra de Deus, assim como existem os falsos médicos, os falsos tutores, existem os falsos pastores, amados. Em toda área existe o verdadeiro e o falso. E glória a Deus pela sua vida. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Então nós falamos com sinceridade, amados, com reverência e santo temor, porque nós somos libertos para reinar em vida por um só Jesus Cristo. E glória a Deus. Vamos já encerrar. Ainda temos mais 2 versículos. 2 Pedro 2:3. Segunda Pedro 2:3. Por ganância vos explorarão com palavras fingidas, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então, amado, aqui está claro, por ganância vos explorarão com palavras fingidas. Então, usarão a própria palavra, amados, para trazer uma falsa interpretação, levando as ovelhas ao erro. Então, o nosso estudo hoje é discernindo um falso ensino, ou seja, uma falsa interpretação. Então, para finalizar, Ezequiel 44:23. Ezequiel 44:23. Ezequiel 44:23. A meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e ao impuro. Então Deus levantou os pastores, os evangelistas,
apóstolos, os mestres, para trazer, amados, a direção de Deus para a igreja. A meu povo ensinarão, ou seja, ensinarão a discernir entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Então aqui estou ensinando, amados, ao povo de Deus a discernir entre o santo e o profano, entre o puro e o ímpio, amados, o impuro. Glória a Deus, que você tenha essa revelação, esse perfeito entendimento da graça de Deus, discernindo o falso ensino, do verdadeiro ensino, da perfeita direção de Deus, de uma falsa interpretação. Glória a Deus pela sua vida. Essa é a graça e esse é o apostolado, graça e paz. E aplauda o Senhor pela sua palavra. Glória a Deus. Abba, Pai, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Abba, Pai.